Começa agora pela TV Novo Tempo o seu programa Evidências, na busca dos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre quando foi escrito o livro de Daniel e qual a importância dessa data para entender as profecias da Bíblia Sagrada. Então não saia daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, e eu não posso deixar de oferecer para você um presente totalmente grátis. O Guia de Estudos Evidências, preparado com muito carinho para você e sua família. E para adquiri-lo é simples, você pode pedir pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode, com o QR Code que está aí na tela, apontar a câmera do seu celular, preencher um cadastro e o Guia de Estudos chegará para você aí na sua casa. Muito bem, pelo que estamos vendo nessa série especial sobre Daniel, a história relatada no livro aconteceu, como eu já falei nos programas anteriores, no 6º século antes de Cristo e se estendeu no 5º século. E ela foi escrita por uma testemunha ocular dos eventos, a saber, o profeta Daniel, que estava entre os cativos da Babilônia e que viveu até os tempos do domínio persa. Se a evidência bíblica for aceita, Daniel escreveu o livro, ou pelo menos parte dele, em um estágio posterior de sua vida, quem sabe próximo ao término do período dos 70 anos. Isto pode ser atestado pelo vocabulário, estilo de escrita e o uso de vários termos governamentais persas que aparecem ali no texto do livro. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Daniel foi escrito em 2 línguas, em hebraico e aramaico. Aliás, é possível deduzir que a presença dessas palavras estrangeiras sugere que o livro recebeu o seu polimento final depois que o persa se tornou a língua oficial do governo. Isto teria ocorrido tarde na vida de Daniel. De acordo com os dados que o próprio texto oferece, o capítulo 1 de Daniel começa por volta de 604 a.C., ou 18 anos antes do templo ser destruído em 586 a.C., e termina 2 anos após os 70 anos do exílio serem completados, fazendo com que o 3º ano de Ciro ocorresse em 532 a.C. Historicamente falando, o ceticismo mais antigo sobre a autoria de Daniel é atribuído a este homem que vai aparecer aqui, Porfírio de Tiro. Ele foi um filósofo neoplatônico que viveu no 3º século de nossa era. Dizem os historiadores que ele apanhou de alguns cristãos em Cesareia, na Palestina, e que isto, ou em causa disto, ele ficou tão revoltado que muniu-se de uma raiva desenfreada, renunciando ao cristianismo, sim, ele havia se convertido ao cristianismo, e passando a escrever livros contra a Bíblia Sagrada. Porfírio escreveu ao todo uma coleção de 15 livros que receberam o nome de Cata Christianum, isso em grego, e em latim o nome era Adversus Christianus, ou seja, contra os cristãos. Mas essa obra hoje se perdeu e nós só temos apenas alguns fragmentos dela, conforme a citação de outros autores da Antiguidade. Agora, pelo testemunho daqueles que leram a obra e a citaram, num dos volumes foi escrito justamente para desacreditar a historicidade do livro de Daniel. Quem nos dá essa informação é Jerônimo, um teólogo cristão famoso do 4º século de nossa era, que traduziu a Bíblia para o latim. Pois bem, Jerônimo falou o seguinte a respeito de Porfírio. Eu vou ler para vocês. Porfírio escreveu o seu 12º livro contra a profecia de Daniel, negando que foi composto pela pessoa a quem é atribuído o seu título, mas sim por algum indivíduo que vivia na Judéia na época de Antíoco, que tinha o sobrenome de Epifânio. Ele, além disso, alegou que Daniel não predisse o futuro tanto quanto relatou o passado e, por último, que tudo o que ele falou até o tempo de Antíoco continha uma história autêntica,
ao passo que qualquer coisa que ele possa ter conjecturado além desse ponto era falso, na medida em que ele não teria conhecimento do futuro. A seguir, Jerônimo dá uma lista de autores cristãos que já haviam, desde longa data, respondido às críticas de Porfírio, entre eles Eusébio de Cesareia, Apolinário e Metódio. Agora, seguindo os argumentos de Porfírio, muitos críticos modernos voltaram a afirmar a ideia de que o livro de Daniel não tinha sido composto na Babilônia, ou que, pelo menos substancialmente, ele não pertenceria àquele período ali. Pelo contrário, segundo essa ideia dos críticos, o livro de Daniel pertenceria ao 2º século de nossa era e fora composto durante a perseguição religiosa aos judeus pelo monarca seleucida Antíoco Epifânio ou Antíoco IV. O livro é considerado por eles como tendo surgido em conjunto com ou em apoio à resistência judaica a Antíoco, liderada por Judas Macabeus e seus irmãos. Assim, de acordo com esta visão crítica, o livro de Daniel foi composto ou editado, pelo menos em parte ou em grande parte, no 2º século de nossa era. E também o livro de Daniel seria composto por vários autores desconhecidos, que criaram a figura poética de um personagem fictício chamado Daniel, que supostamente seria um profeta e estadista do 6º século a.C., um personagem que, na verdade, nem existiu. As ditas profecias do livro de Daniel seriam, na linguagem desses críticos, um vaticinium ex eventu, ou seja, um conjunto de predições escritas após o cumprimento para dar a falsa impressão de que elas teriam uma exatidão profética. Seria mais ou menos como se hoje, após o conclave papal, alguém criasse um personagem profético que supostamente vivera em Buenos Aires em 1980 e que profetizara naquele tempo que após a morte de João Paulo II, um novo Papa renunciaria e alguém vindo da Argentina assumiria o comando da Igreja Católica. A profecia detalhada seria muito interessante se não fosse o fato de que ela, bem como o profeta que a recebeu, nunca existiram, nunca houve nenhum profeta em 1980 na Argentina falando isso. Tudo foi fruto da criação literária de alguém que viveu anos e anos depois que tudo aquilo já havia acontecido e inventou uma suposta profecia a respeito daqueles eventos. Você percebeu então o que eles dizem? Agora, vamos admitir, isso aqui é um pressuposto hermenêutico, mas não é, nem de longe, uma constatação exata, uma constatação para longe de qualquer questionamento. A declaração a seguir ilustra a posição assumida por esses intérpretes. Ela está num comentário muito conhecido de autoria de W. Sibley Towner, que foi professor emérito de interpretação bíblica no Union Theological Seminary, nos Estados Unidos. Ele escreveu: nós necessitamos assumir que a visão como um todo é uma profecia após o fato. Por quê? Porque os seres humanos são incapazes de predizer eventos futuros com exatidão e com séculos de antecedência. Assim, o que temos aqui, de fato, não é um mapa rodoviário do futuro previsto no 6º século a.C., mas uma interpretação dos eventos do próprio tempo do autor, isto é, 167 a 164 a.C. Isto é apenas um pressuposto que o autor apresentou. Por outro lado, como acertadamente nos lembra o teólogo e pesquisador brasileiro aqui das nossas terras, o Dr. João Antônio Alves, esta afirmação é verdadeira, pois, de fato, os seres humanos são incapazes de predizer o futuro. Os seres humanos. Agora, quem está antecipando o futuro não é um ser humano, é um ser onisciente, no caso, o próprio Deus. Ou seja, para que uma profecia seja realmente genuína, basta a presença efetiva do Deus verdadeiro revelando o futuro. Só isto. Seres humanos, de fato, não preveem o futuro, mas Deus sabe o fim desde o princípio. Ora, que ateus neguem essa possibilidade por não admitirem a presença do sobrenatural na história, eu até entendo. Mas o que eu não consigo entender é como um teólogo ou vários teólogos supostamente crentes em Deus
afirmam isto, ou seja, eles desmentem a possibilidade de uma genuína revelação profética vinda da parte de Deus. Repito, se fossem ateus falando isto, eu até entenderia, mas cristãos, teólogos, é difícil de entender. E o que é pior, alguns desses autores não apenas negam a intervenção do sagrado na história, mesmo dizendo-se crentes em Deus, como invalidam e neutralizam as vozes discordantes do seu ceticismo. De acordo com o Dr. Gleason Archer Jr., reconhecido especialista em estudos semíticos pela Universidade de Princeton e Harvard, a insistência de alguns em afirmar o vaticinium ex eventu tem uma motivação preconceituosa e reducionista. Ele escreveu: a predição revelada por um Deus sobrenatural estava completamente fora de questão. Não era um ponto com o qual estes racionalistas se ocupavam. Por isso, todas as previsões aparentemente bem-sucedidas tiveram de ser explicadas como sendo vaticinium ex eventum, ou seja, profecia depois do evento. De acordo com este ponto de vista, nenhuma atenção deveria ser dada aos argumentos dos estudiosos que creem na Bíblia, não importa o quão eruditos eles possam ser. Afinal, uma profecia genuinamente preditiva era uma impossibilidade absoluta. Desde 1806, a escola racionalista dos críticos se contenta em restringir sua leitura às obras uns dos outros. Eles não sentiram necessidade de trabalhar em qualquer refutação séria das evidências apresentadas pelos acadêmicos da ala conservadora. Eles apenas mencionam tais autorias a fim de zombarem deles. É uma pena que esse tipo de seleção seja feita na academia. Isto não é discussão acadêmica honesta. É uma censura a pensamentos discordantes, a exposições feitas por outros eruditos com PhD, com doutorado. Parece que querem silenciar aqueles que ainda acreditam na Bíblia Sagrada. Parece mais fácil propagar um escândalo do que uma visão conservadora da história. A ideia dos críticos se propaga com muito mais força, é claro, fazendo supor que nenhum erudito bíblico convalidaria as posições mais conservadoras a respeito da Bíblia. E muitos de vocês acabam tendo também essa impressão, que os eruditos, os acadêmicos, nunca estão do lado da leitura mais conservadora. Porém, meus amigos, podem ter certeza, há muitos pesquisadores sérios, gente de peso, que não subscreve às conclusões racionalistas de negação ou ceticismo em relação à palavra de Deus. Conforme você verá argumentado na sequência desses programas, e também no programa de hoje, é possível chegar a uma conclusão igualmente acadêmica de que o livro de Daniel foi realmente escrito no 6º século a.C. e mesmo assim delineou de maneira extraordinária e precisa a história futura do mundo. Isto evidenciaria que o seu conteúdo, mesmo escrito por um ser humano como cada um de nós, não é mero produto da genialidade humana, mas é o resultado de uma ação direta de um Deus pessoal que se interessa pelo futuro dos seus filhos, pelo meu e pelo seu futuro. E este é, de fato, o caso, ou pelo menos deveria ser, para aqueles pesquisadores que, apesar do seu ceticismo, ainda se denominam cristãos, pois negar que o livro de Daniel seja autêntico seria desmentir o próprio Cristo. Foi Jesus em pessoa que confirmou a autoria tradicional de Daniel, reconhecendo-o como um profeta, conforme lemos em Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Você percebeu esta passagem bíblica? Ao se referir à destruição de Jerusalém e do templo pelos exércitos romanos comandados por Tito, um acontecimento que obviamente ainda estaria no futuro, as palavras de Jesus identificam o episódio de Roma como sendo sacrilégio terrível ou abominação desoladora, conforme uma tradução mais antiga, que é uma citação direta de uma profecia de Daniel, capítulo 9, verso 27. E embora este não seja o tema do nosso programa, deixe-me dizer que há fortes evidências históricas de que os evangelhos sinóticos foram escritos antes da destruição de Jerusalém no ano 70. A profecia de Jesus era real e histórica. Mas seja como for, como eu disse,
Isso seria a mesma coisa de querer corrigir o próprio Cristo. Imagina um teólogo achar que sabe mais de teologia do que Jesus. Jesus considerou Daniel um profeta e autor daquele livro e referiu-se a ele como alguém que estava predizendo o futuro. Um teólogo cristão que julgue saber mais de Bíblia do que o próprio Jesus de Nazaré, para mim, seria o exemplo máximo da incoerência das incoerências, ou quem sabe da soberba das soberbas acadêmicas. Mas, infelizmente, como eu disse, ainda tem muita gente por aí insistindo que, ao invés de ser uma coletânea de vaticínia ante evento, isto é, previsões verdadeiras do que haveria de acontecer, o livro de Daniel seria um monte de vaticínia ex evento, ou seja, narrativas históricas disfarçadas de predições proféticas para enfrentar uma crise nacional ocorrida no tempo dos Macabeus. Obviamente que essa tese dos Macabeus rejeita a ideia de que um ambiente babilônico do sexto século seria de fato retratado com fidelidade no livro de Daniel. Em vez disso, o pressuposto que eles trabalham é que seria apenas ali uma reflexão judaica tardia do segundo século de nossa era, da época dos Macabeus, e que projetou para o passado uma visão romântica de como seria a Babilônia. A esse respeito, deve ser apontado que um considerável número de estudiosos, nos últimos anos, tem alterado parcialmente a sua posição, afirmando a existência de 2 ou mais autores para o livro de Daniel. Eu já fiz menção disso. Assim, eles permanecem dizendo que o conteúdo do livro é apenas algo que pode até remeter à época babilônica, mas a porção profética seria realmente do tempo dos Macabeus, especialmente o capítulo 11, que pertenceria a um período bem posterior ao do cativeiro da Babilônia. Então vamos ver agora alguns desses posicionamentos ou argumentos mais comumente usados. A primeira questão crítica frequentemente levantada contra a historicidade de Daniel é em relação à linguagem do livro. Eu vou explicar isso para você de maneira bem clara, você vai entender. O livro de Daniel, como eu disse, foi escrito em hebraico e aramaico. O aramaico foi amplamente utilizado no Império Persa como língua oficial do Estado. Ele fazia, às vezes, de língua franca internacional, assim como o inglês o faz hoje em dia. Visto que o aramaico estava em franco uso numa ampla área do Oriente Médio, decretos de soberanos não-judeus foram publicados nessa língua e registrados na Bíblia à medida que eram publicados, ou seja, publicados em aramaico, sem tradução. É por isso que algumas porções do Antigo Testamento, como Esdras, capítulo 4, verso 8, até o capítulo 6, verso 18, também Esdras, capítulo 7, versículos 12 a 26, e Daniel, capítulo 2, do verso 4 até o capítulo 7, 28, essas partes estão escritas em aramaico. Aí você pode me perguntar, e por que essas partes não foram traduzidas para o hebraico? Bem, é que durante os 70 anos de exílio da Babilônia, os judeus acabaram adotando o idioma local, que era o caldeu ou o aramaico, isto antes da chegada dos persas. Seria algo parecido como aqueles descendentes de japoneses, italianos ou alemães que depois de tantas gerações nascidos no Brasil, acabam falando português e, quando muito, conhecem uma ou outra palavra do idioma nativo dos seus ancestrais. Foi a mesma coisa com os judeus na Babilônia. Assim, após o fim do cativeiro em 539 ou 538 a.C., os judeus que voltaram para a Judéia continuaram falando esse idioma caldeu ou aramaico até o ano 70 d.C., quando o Templo de Jerusalém foi novamente destruído, desta vez pelos romanos. Tanto é que no tempo de Esdras, as escrituras, ao serem lidas em hebraico, era preciso que o seu significado fosse explicado ou parafraseado em aramaico. Quer ver? Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Neemias capítulo 8, versículos 5 a 8. Percebeu? O aramaico então tornou-se assim a língua popular dos judeus e também das nações vizinhas, tendo estas sido influenciadas devido às transações comerciais dos arameus na Ásia Menor e também no litoral do Mediterrâneo. Aliás, foi por esta razão
que o aramaico passou a ser a língua internacional do comércio nas regiões situadas ao longo da rota comercial do Oriente. Apenas para que você não fique confundido, dependendo da tradução bíblica que você estiver usando ou lendo, o aramaico pode também ser chamado de siríaco, como algumas Bíblias traduzem em Daniel capítulo 2, verso 4 e Esdras capítulo 4, verso 7, ou também de caldaico, como está em Daniel capítulo 1, versículo 4. Embora a rigor, o siríaco na verdade seria um dialeto do que havia surgido por volta do 1º século depois de Cristo, mas alguns chamam o aramaico de siríaco, apenas um erro histórico que não faz muita diferença para nós. O aramaico tinha o mesmo alfabeto que o hebraico, apenas diferindo nos sons estruturais de certas partes das palavras e também em certas partes gramaticais. Assim como o hebraico, o aramaico também não tinha vogais. Ele era muito parecido com a língua dos antigos hebreus, algo mais próximo talvez do que o português e o italiano. Bom, como eu disse, o aramaico era a língua principal da diplomacia assíria e depois também da diplomacia da Babilônia. Isto está atestado em várias descobertas arqueológicas atuais. Sendo assim, o fato do livro de Daniel ter sido escrito em duas línguas, o hebraico e o aramaico, para mim é um indicativo claro de uma data no final do 6º século para a composição do livro. Caso contrário, se o autor tivesse realmente escrito o livro em cerca de 165 a.C., como apontam os críticos, ele não teria sido capaz de empregar habilmente o uso de ambas as línguas na produção de um único roteiro. Aliás, é importante lembrar que os livros com pseudônimos que aparecem durante o 2º século a.C. são bem escritos para a mente helenística. E sendo assim, eles estão escritos em grego e não em aramaico e hebraico, como acontece com o livro de Daniel. Esse é um detalhe importante que a gente não pode esquecer. A história da canonização também é um fator determinante na datação do livro de Daniel. É que, idealmente falando, quando o cânon do Novo Testamento entrou em jogo, os rabinos consideraram apenas como canônicos ou inspirados os livros que foram originalmente escritos na língua hebraica, com uma outra tolerância a certas porções escritas em aramaico, como foi o caso de Esdras e de Daniel, livros que originalmente foram escritos em hebraico e aramaico. Esses seriam aceitos. Agora, livros que haviam sido originalmente escritos em grego foram deliberadamente rejeitados pelos judeus para comporem o cânon das Escrituras. Assim, pode-se presumir que a linguagem de Daniel capítulo 2, verso 4, até o final de Daniel capítulo 7, é o caldeu, ou o aramaico, a língua do Império Mundial. Afinal, o assunto do livro é sobre o mundo em geral. O resto é geralmente escrito em hebraico, já que o assunto diz respeito aos judeus e ao seu reino teocrático, restaurado em última instância. Mas tudo isso também apresenta um desafio, pois alguns críticos observaram que o livro de Daniel não contém apenas duas línguas. Eles insistem que o livro também tem 4 línguas. A primeira seria o hebraico, a segunda o aramaico, a terceira o persa e o grego. E com isto argumentam para uma produção tardia do documento. No início do século XX, S.R. Driver, um dos proponentes da datação tardia de Daniel, propôs que a presença de palavras gregas no livro exigiriam uma datação tardia para o texto posterior às conquistas de Alexandre o Grande, porque só depois disto que o grego tornou-se a língua franca da região. O argumento que ele usa é o seguinte: suponha que alguém esteja argumentando que certo livro foi escrito no Brasil por volta dos anos 1970 e, ao examinar o livro, você encontra ali palavras como e-mail, WhatsApp, Photoshop, Twitter, que são palavras estrangeiras que só entraram para o vocabulário brasileiro ou vocabulário português após o ano 2000. Logo, é questionável a tese de que aquele livro teria de fato sido escrito nos anos 1970. É assim que eles argumentam quando encontram certos estrangeirismos gregos em Daniel. Mas calma, vamos ver como esses argumentos podem ser analisados de perto. Na verdade, muito do debate dos linguistas e paleolinguistas, depois de muitas análises, muitos estudos acadêmicos, acabaram reconhecendo majoritariamente
que a maior parte daquelas palavras, aliás, a maioria absoluta das palavras, uma vez consideradas como sendo termos gregos em Daniel, são na verdade de origem persa, o que corrobora para uma datação mais antiga do livro. E, para falar bem a verdade, a lista dos termos supostamente gregos de Daniel foi hoje reduzida a apenas 3 palavras, sendo todas elas nomes de instrumentos musicais que aparecem em Daniel capítulo 3. São eles a harpa, caíteros, o saltério, saterim, e a gaita de foles, sinfoneia, que lembra o grego sinfonia. Em primeiro lugar, a presença de apenas 3 palavras em todo o livro parece muito pouco para querer registrar uma grande influência grega que confirmaria uma produção tardia do livro de Daniel. Além disto, é provável que Daniel tenha usado essas palavras não por influência helenística ou grega, mas sim por influência dos lídios. Eu vou mostrar uma coisa para você aqui no telão. Quem visita hoje o Museu de Pérgamo, em Berlim, vê essa linda porta de azul em lápis lazuli, a porta de Ishtar da Babilônia. Nós voltaremos a falar dela em novos programas. Esta porta aqui foi construída por Nabucodonosor. E aqui, vamos ver na próxima tela, nós temos uma parede onde você pode ver desenhos da mesma parede da porta processional ali, muito bem preservada ainda, com detalhes compostos de acordo com a ordem de Nabucodonosor. E sabe o que esses detalhes aqui significam? Eu vou deixar que um erudito responda a você. Eu quero mostrar um livro aqui, o livro do Dr. Selton Lloyd, chamado A Arqueologia da Mesopotâmia. Ele faz a seguinte declaração, vamos ver. Um painel alto recuperado de uma parede fora da sala do trono é de interesse especial. Ele está falando daquele mesmo painel que eu mostrei que está no Museu de Berlim. Ele é especial porque em que muitos motivos clássicos são adaptados ao design, sugerindo que algum contato já existia entre a Babilônia e a Grécia. Portanto, eu não tenho dificuldades de, a partir disto, encontrar um ou outro termo supostamente grego no livro de Daniel. Estes são apenas alguns elementos que ajudam você a ver que a leitura conservadora e piedosa da Bíblia Sagrada não é destituída de embasamento racional, arqueológico, histórico. Pelo contrário, cada vez que você estuda mais, você pode ver quão firme é a revelação de Deus na Bíblia Sagrada. Bom, o nosso tempo está acabando e o programa Evidências de hoje vai ficando por aqui, mas não perca o nosso encontro semana que vem aqui na TV Novo Tempo. Aliás, não assista apenas você. Convide amigos também para assistirem estes vídeos, essas aulas sobre o livro de Daniel. Elas estão disponíveis também no nosso canal do YouTube, @EvidênciasNT, tá bom? E nós ficamos por aqui. Semana que vem eu lhe encontro aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, o canal do Evidências. Até lá!